Olá, profissional da saúde e da beleza. Estamos aqui mais uma vez, chegamos ao nosso 5º episódio da série Encontro com Deus, onde nós estamos lendo, entendendo e aprendendo sobre o livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os capítulos 13, 14 e 15. Vamos ver o que a gente tira de ensinamento deste livro tão maravilhoso, né? Vamos ler para nosso aprendizado em nome de Jesus. Capítulo 13 de Provérbios. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Então, quando o nosso pai chama a nossa atenção, é porque ele quer o nosso bem, ele quer nos educar, né? E tanto o nosso pai físico aqui da terra, como o nosso pai do céu, né? Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Olha aí, mais um ensinamento para mim, né? Da pessoa que fala demais. Hoje eu recebi uma notícia muito legal assim, vocês vão ficar sabendo depois. E para mim foi muito difícil ficar quieta. Compartilhei só com a minha família, né? Mas não botei em rede social, não falei nada, porque eu preciso aprender isso, né? Do que quem fala demais arruína a si mesmo, né? O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo riqueza. Aí é aquele que anda com carrão, com carnê dessa grossura, né? E acha que é rico, mas é só para impressionar os outros, né? O resgate pela vida de alguém são as riquezas de quem tem, mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com quem se aconselha, com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Aí vem o pessoal que ganha na loteria, né? Que em 2 anos já tá pobre de novo, né? Então, que a riqueza obtida com facilidade. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita do mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí fala da média de quem a gente convive, né? A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres são mantimento em abundância, dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta da justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Aí aqui fala, né, que a gente tem que disciplinar o nosso filho. Você não tem que espancar a criança, mas uns tapinhas de vez em quando, né? Então a Bíblia falando que a gente tem que disciplinar o nosso filho. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. A mulher sábia edifica a sua casa. Isso daqui é pra gente, para as mulheres sábias, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza.
Na boca do tolo está a vara, para sua própria sabedoria, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará as palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Aqui fala, do cauteloso se desvia do mal e o tolo é afoito e se dá por seguro. O que eu tiro de ensinamento aqui? Que a gente precisa pensar antes de fazer as coisas, Então fala que o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Refletir antes de fazer as coisas, pensar antes de dar um passo, antes de comprar uma coisa, antes de começar um negócio, Continuando, os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam do conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é infeliz. É feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo, até na morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é quando aquela cliente que vem, com as 4 pedras na mão, xingando a gente responde num tom de voz melhor, mais calmo. Tá aqui, ó. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Então, não adianta querer esconder, porque Deus está vendo. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim.
O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta da estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter resposta adequada! Como é boa a palavra dita na hora certa! Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Aí, ó, a repreensão construtiva. Às vezes a pessoa vem te dar uma opinião e é construtiva, né? Então, é saber ouvir também. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade procede à honra. Então, nós chegamos ao fim dessa nossa reflexão. O que a gente aprendeu nesses 3 capítulos aqui? Sobre a boca, sobre a língua, sobre o pensar para falar, sobre o pensar para fazer as coisas, para tomar decisões, né? Não falar o que não deve ser falado na hora que deve ser falado. Não responder, às vezes, uma fala truculenta com outra fala truculenta, né? Não falar os seus projetos antes que eles estejam concretizados. Isso serve muito para mim, boca aberta, né? Então, e fala também sobre a repreensão. Então, da gente aceitar a repreensão do Senhor, da gente frear a nossa língua e da gente responder o mal com bem, né? Então, esses foram os ensinamentos que eu tirei. Se você tirou outros ensinamentos desse capítulo aqui, comenta aqui embaixo. E se você tá gostando dessa série, né, o Encontro com Deus, onde nós estamos lendo os livros de Provérbios, curte, comenta e compartilha, e até o próximo episódio.